Olá, pessoas! Eu sou Luffy Steffen e estou aqui para convidar vocês para participarem do curso A História do Cinema LGBTQIA+ brasileiro, um curso que eu vou realizar na plataforma Bora Saber no mês de novembro. São 4 aulas nas quintas-feiras de novembro, dias 4, 11, 18 e 25, sempre às 8 da noite. E com um bônus especial. Para quem fizer o curso inteiro, eu vou sortear 2 exemplares de livros meus, livros que eu publiquei. Tragam os Cavalos Dançantes, que é um livro jornalístico sobre a história da casa noturna A Louca, em São Paulo, e O Cinema que Ousa Dizer Seu Nome, um livro-reportagem de entrevistas sobre o cinema brasileiro LGBT do século XXI. Para saber mais informações, se inscrever, etc e tal, entre no site do Bora Saber, que é uma plataforma maravilhosa. Lá vocês vão encontrar, além do meu curso, outros cursos incríveis ministrados por especialistas em história, memória, cultura, arte, informação e pesquisa. E nos vemos lá! Vamos de novo, pega! Ó, entra! Ganhei! Ah, pra jogar você não sabe, né? De novo, mais uma vez. Olá, pessoal! Eu sou Luffy Steffen e hoje estou aqui para desejar a vocês um feliz Dia das Crianças. Isso mesmo, nesse 12 de outubro de 2021, feliz Dia das Crianças. E claro, vocês que acompanham meu canal, meu programa, já sabem que aqui o negócio é nostalgia, coisas vintage. Então, se eu estou falando do Dia das Crianças, naturalmente eu vou falar da infância do passado, né? E por falar em passado, quem acompanha meu programa já há algum tempo sabe que o ano passado, nessa época do ano, né, em outubro, mês das crianças, eu fiz um especial, foram 5 episódios do Naftaluf, sobre as trilhas sonoras infantis que marcaram as infâncias dos anos 70, 80 e 90. Quem assistiu, com certeza se lembra. Quem não assistiu, procure aqui no canal para assistir esses programas antológicos. E quem quiser rever, também reveja para se emocionar, se divertir, cantar as músicas, etc e tal. Este ano, então, vou manter a tradição, vamos falar de coisas da infância antiga, mas vamos mudar o tema. Em vez de falar das trilhas sonoras, dessa vez eu vou abordar um tema mais erudito, digamos assim, e talvez menos pop, mas nem tanto, né? O tema é a literatura infanto-juvenil que marcou as décadas de 70, 80 e 90. Tem esse recorte, né? Estamos falando da literatura infanto-juvenil brasileira, né? Não vamos falar de livros gringos. Quer dizer, vai ter uma hora que eu vou mencionar alguma coisa de coisa gringa, mas depois eu explico. Mas no geral é brasileiro. Então, marcou muito aquela época, né? Tinha muito aquele costume das escolas, né? Tinha muito essa programação das escolas mandarem os alunos lerem livros, né? Para fazer trabalho, para ler, para fazer prova, etc. Então tinha essa coisa de alguns livros que eram indicados pelas programações das escolas. É o meu caso, por exemplo, né? E aí, naturalmente, as crianças que gostavam de ler iam em busca de outros livros, às vezes dos mesmos autores ou autoras, ou livros derivados, né? Então, alguns autores e livros marcaram muito essa época, né? Eu lembro, por exemplo, com 6, 7 anos, lendo livros do Ziraldo, por exemplo, é um menino maluquinho, que marcou muito, né? E depois, já algum tempo depois, o Menino Marrom, que também tornou-se um clássico, né? Entre outros livros importantes do Ziraldo para a criançada da época. Uma autora muito importante foi a Ruth Rocha, né, que está aí até hoje, né, está viva. Ruth Rocha fez um trabalho incrível, lançou muitos livros importantes. Também teve um trabalho importante na revista Recreio, né, que era uma revista também muito bacana para a criançada da época. Da Ruth Rocha eu me lembro muito de um livro que é um grande sucesso dela, que era Marcelo Marmelo Martelo. Quem não se lembra, né? Eu li esse livro, acho que eu tinha 8 anos. Marcelo vivia fazendo perguntas a todo mundo. Papai, por que a chuva cai? Mamãe, por que é que o mar não derrama? Vovó, por que é que o cachorro tem 4 patas? As pessoas grandes às vezes respondiam, às vezes não sabiam como responder. Ah, Marcelo, sei lá. E esse livro era muito legal, porque além da história título, né, do Marcelo Marmelo Martelo, tinha 2 outras histórias no livro, que eram O Dono da Bola, né, onde o protagonista era o terrível menino Caloca, né, um menino mimado que queria ser o reizinho, sem dar as atenções e brigava com todo mundo quando as crianças não faziam o que ele queria, né, o dono da bola. Parece algumas pessoas que a gente conhece aí da política atual, né, do Brasil. E a outra história que tinha lá era Terezinha e Gabriela, né, sobre 2 meninas que trocavam de lugar. Então era muito legal, esse livro marcou muito. Nessa fase ainda infantil, ainda antes de entrar no infanto juvenil, um livro que eu gosto muito, que me marcou muito também, e acredito que muita gente também, é esse aqui. A Fada que Tinha Ideias,
de Fernanda Lopes de Almeida. Um livro incrível, lançado pela editora Ática, né? Essa é a capa clássica original, né? Porque depois teve muitas edições com outras capas, mas é claro que eu fico com a capa clássica. E esse livro é incrível, né? Um livro escrito em 1971, no auge da ditadura militar. Há 50 anos esse livro surgiu e desde então tem encantado gerações, né? E aqui então dentro na capa eles explicam, né, que o livro foi indicado como uma das 5 melhores obras infantis brasileiras do período 1967-71. Foi incluído na Bibliografia Seletiva de Literatura Infantil da Unesco no Ano Internacional do Livro, 1972, e foi selecionado para o acervo permanente da Biblioteca Internacional para a Juventude, de Munique, na Alemanha, em 76. Muito legal, né? E também eles põem aqui, recebeu uma adaptação teatral da própria autora em 82, ganhando o prêmio MEC Troféu Mambembe. Fernanda Lopes de Almeida, ilustrações de Edu, né? E aliás, as ilustrações desse livro são um show à parte, né? Muito lindo. Chegou a hora, meninas, anunciou Clara Luz, e erguendo a varinha de condão, coloriu a chuva. Começou a chover de todas as cores, vermelho, azul, amarelo, roxo, verde, alaranjado e 1000 outras. Agora vá, disse Clara Luz para a gota. Vá depressa, para depois contar tudo que o pessoal lá da terra achou dessa chuva. Vou como, se você ainda não me coloriu? Pensa que eu quero ser a única gota sem cor no meio dessas outras lindas? A fada que tinha ideias é a Clara Luz, uma menina que é uma fadinha, né, que mora com a fada mãe, num reino de fadas, né? Só tem fadas, um reino governado pela rainha das fadas, que é uma figura autoritária, né? E justamente isso que é o bacana, né? Esse livro, ele é uma metáfora, né, para as questões de liberdade, direito de expressão, né, de você fazer o que você quer. Então é bem simbólico que a autora tenha escrito em 71, o período mais crítico da ditadura militar no Brasil, o período mais pesado, né? Então, justamente, muitos autores e autoras infantis na época aproveitavam para colocar na literatura infantil as mensagens subliminares sobre liberdade que eles não podiam colocar em obras adultas, já que as obras adultas estavam permanentemente vigiadas, né, pela censura e a ditadura da época. Então a literatura infantil foi um importante respiro na época, né, porque acabava passando por baixo da porta, né, a censura e os militares, como sempre, com suas burrices empedernidas, talvez não tenham sacado que a literatura infantil era um espaço que acabava dando para passar algum tipo de mensagem. E assim foi com esse livro, que até hoje é um manifesto pela liberdade. Então, justamente, a protagonista Clara Luz é uma menina que desafia a rainha das fadas, né, e faz as suas maluquices, cria suas mágicas sozinha, sem querer seguir o livro das fadas, né, ela se rebela, né, para desespero da sociedade das fadas, e até que o grande clímax acontece quando a rainha resolve, né, quando descobre, né, que essa garota está subvertendo as regras do reino. Então é um livro muito simbólico sobre essa questão mesmo, e bastante atual, né, claro, porque o direito de liberdade de expressão continua no assunto do dia, né, já que a gente continua permanentemente ameaçado por governos ditatoriais e coisas do mesmo naipe, né. Então A Fada que Tinha Ideias é um livro maravilhoso que eu acho que não pode morrer jamais, tem que ser sempre resgatado e registrado. A autora Fernanda Lopes de Almeida é considerada uma das grandes autoras infantis que revolucionou o gênero a partir do início dos anos 70 e nos anos seguintes também, né. Eu li esse livro em 84, quando eu tinha 8 para 9 anos, eu estava na 2ª série do primário. Tá aí uma coisa também que já mudou muito, né? Nem sei como é que é hoje a classificação, nem me atrevo a entender. Ainda sobre esse assunto, sobre como alguns autores e autoras driblaram a ditadura nos seus livros infanto-juvenis ou infantis, vale assistir um curta-metragem que está por aí na internet chamado Era Uma Vez nos Tempos da Ditadura, um curta-metragem curtinho, né, de 15 minutos, realizado em 2018 pelos diretores Max Glazer e Monique dos Santos. E lá aparecem alguns autores como Ziraldo, Ana Maria Machado, João Carlos Marinho, que a gente vai falar daqui a pouco, comentando exatamente isso, né? Como eles faziam para fazer suas obras chegarem ao público infantil ou infanto-juvenil, driblando, né, a perseguição da censura. Então é um curto interessante que fala desse tema. Na mesma linha da Clara Luz, de A Fada que Tinha Ideias, da Fernanda Lopes de Almeida, surgiu um outro personagem também bem maluquete, também criado por uma autora. Trata-se do Doutor Lelé. Aqui é o primeiro livro da série, é uma trilogia, né? Então temos o primeiro livro, As Invenções do Dr. Lelé da Cuca, o segundo livro, As Novas Invenções do Dr. Lelé, e finalmente As Maluquices do Dr. Lelé.
Esses livros foram escritos pela Teresa Noronha, uma autora que também marcou muito essa geração, escreveu um monte de livros infantis que marcaram época, e essa série é muito interessante. O Dr. Lelé, né, esses livros eram publicados pela Pioneira, pela editora Pioneira, e lançados dentro da coleção Pinju, né, que era a Biblioteca Pioneira de Infanto Juvenil, né? As Invenções do Dr. Lelé da Cuca. Eu li esse livro em 84 também, né? E aqui nessa edição que eu tenho, ela é de 84. Mas o livro acho que já tinha sido lançado antes, isso aqui já é uma outra edição, né? A terceira edição. O segundo livro, que é As Novas Invenções do Dr. Lelé, ele tem a data de 81, eu acho. 80. Foi registrado em 80, mas a minha edição é de 80 também. Então, quer dizer, na verdade, acho que todos os 3 livros, inclusive o terceiro, foram lançados então no ano de 80, que depois tiveram reedições, né? De qualquer forma, é a primeira metade dos anos 80, a época do Dr. Lelé, né? O Dr. Lelé é um personagem, como o próprio nome está dizendo, né? Um inventor, uma espécie de cientista louco que inventa as coisas mais absurdas, bizarras, engraçadas, interessantes, né? Deixando a família meio empolvorosa, os vizinhos também. É muito divertido, né? São livros engraçados. O melhor livro da série é o segundo, eu acho o melhor, né? Inclusive pelas ilustrações também são as melhores, né? Enfim, o caso dos automóveis, né? Tem vários episódios interessantes. Quem faz as ilustrações é o Carlos Cunha, ilustrações de Carlos da Cunha, né? Tanto a capa como interno, né? Ilustrações do Carlos da Cunha também que marcaram época com o layout do Dr. Lelé. Não querendo ser conservadores, já sendo, as edições depois mais modernas que foram feitas desse livro tem uma outra roupagem, outras ilustrações e um outro Dr. Lelé, que eu não gosto, né? Eu gosto mais do Dr. Lelé original, que é esse daqui. Pois é, um outro livro interessante da Teresa Noronha é Isabela e o Tapete Voador, da mesma série, né? Vocês veem que é o mesmo tipo de layout, no mesmo tamanho, também da editora Pioneira, da série Pinju, né? Biblioteca Pioneira de Infanto Juvenil. Isabela e o Tapete Voador, da Teresa Noronha, também com ilustrações Carlos da Cunha, de 82 o livro, né? Pois é, Isabela e o Tapete Voador é a história de uma menina, Isabela, que junto com seu cachorro, Bigô, cria um tapete voador invisível, que é feito de alegrias e de sonhos, e com esse tapete ela começa a viajar pela cidade e vai recolhendo outros passageiros, que são outras crianças, né? Um livro interessantíssimo, eu reli agora para fazer o programa, e me emocionei, claro, porque é uma mensagem muito bonita de otimismo, de alto astral, né? Muito legal. Saudade dessa infância, né? Onde os valores eram outros, né? Então, muito legal esse livro, adoro. Gosto tanto desse livro e de sua mensagem, que até fiz uma homenagem para esse livro no meu mais recente filme, Nós Somos o Amanhã, que ainda não está pronto, está em finalização. No meu filme, no roteiro, tem uma fala, né, que a personagem da Cláudia Johanna fala desse livro no filme. Então, fica a minha homenagem pro livro da Teresa Noronha aqui e também no meu filme, que em breve estreará. Na mesma série, mesma editora, da mesma autora Teresa Noronha, também existiu o livro Aconteceu em Surupanga, que eu infelizmente perdi. Fui procurar o livro agora, o livro desapareceu do meu acervo. Mas era um livro muito interessante, uma espécie de Saramandaia, né, a novela da Globo, infanto-juvenil, né, uma cidadezinha chamada Surupanga, onde os maiores absurdos acontecem. Muito legal também. Mas, em 87, quando eu já estava um pouquinho maiorzinho, a escola mandou ler esse livro, Férias em Xangri-Lá, que surpresa também era da Teresa Noronha. Férias em Xangri-Lá, só que dessa vez da editora Brasiliense, coleção Jovens do Mundo Todo. Aqui, 22ª edição. Por quê? Apesar de eu ter lido esse livro em 87, ele é antigo, ele é de 73. Né? A primeira edição é de 73. O que acontece? É a história do menino Fernando, um garoto urbano que mora na cidade, que vai a contragosto, vai passar as férias na fazenda de uma tia chamada Tia Alzira, que acabou de ficar viúva e que ele nem conhece. E ele acha que as férias vão ser chatíssimas com uma tia viúva deprimida e descobre que a Tia Alzira é uma tia maluquete também, bem alucinada. Encontra um menino japonês chamado Paulinho, que se torna o melhor amigo dele. Enfim, um livro lindo também, muito legal. Aqui na contracapa, né, é dito: você já foi a Xangri-Lá? Não. Então embarque neste livro e conviva com fantasmas, mistérios e as mais divertidas aventuras na mais maluca das fazendas. Um livro também muito bonito, muito bacana. Que também tem essa coisa de resgatar uma infância no campo, né, uma coisa, né, que se perdeu hoje, né, eu acho. Mas de qualquer forma, um livro que até hoje emociona. Eu também fui reler o livro agora para fazer esse programa e claro que me emocionei. Bom, a essa altura do campeonato eu já estava craque em procurar livros infantos juvenis em sebos e livrarias maravilhosas. E assim eu encontrei a continuação de Férias de Xangri-Lá, O Mistério de Xangri-Lá, também da Teresa Noronha, aqui também, editora brasiliense, coleção Jovens do Mundo Todo, 7ª edição. E aí, claro que eu devorei esse livro na sequência. Um livro que foi escrito em 79, né, foi lançado em 79, ou seja, a primeira edição 79. Então, quer dizer, ela escreveu o primeiro livro em 73 e fez a continuação só em 79.
Mas é o mesmo núcleo, né? O Fernando, o protagonista do livro anterior, ele volta para a fazenda da tia Alzira algum tempo depois e reencontra os personagens do livro anterior e vive novas aventuras. Então é um livro muito bacana também muito bonito. O primeiro livro é melhor, né? Essa continuação não é tão boa, mas mesmo assim é um livro de excelente qualidade. E vale dizer que essa coleção da Brasiliense, Jovens do Mundo Todo, tinha muitos livros incríveis, né? Era toda uma série, né, de livros sobre personagens jovens, juvenis, que marcou, né, livros que foram publicados nos anos 70 e 80 e que com certeza marcaram aquela geração. Eu li vários. Tinha um, por exemplo, chamado Elas Liam Romances Policiais, que também era bem bacana, entre vários outros, né? Mas afinal, quem era a autora Teresa Noronha? Bom, eu fui pesquisar na internet e descobri que ela teria nascido em 1924, mas não tem grandes informações. Talvez ela já tenha falecido, né? Quase 100 anos depois. Mas aqui, na contracapa do livro, tem algumas informações, uma biografia dela, né? No interno do livro Férias em Xangri-Lá. Teresa Noronha. Maria Teresa Guimarães Noronha é de Jaú, estado de São Paulo. Viveu muito tempo em Campinas, onde se formou em línguas neolatinas e orientação educacional. Lecionou português e literatura, escreveu em jornais das cidades em que morava. Gostando de escrever e gostando de crianças, escolheu sem hesitação a literatura infantil. Em sua carreira de escritora recebeu diversos prêmios, né? Prêmios de literatura infanto-juvenil, literatura infantil. Por exemplo, primeiro lugar no concurso de literatura infantil Governador do Estado com Férias em Xangri-Lá, em 68, né? Então, na verdade, o livro é anterior. A primeira publicação foi em 73, mas ela já tinha escrito em 68. Levou outros prêmios também, muitos livros publicados, como a partir de 73. Férias em Xangri-Lá, Os Quatro Levam a Melhor, O Segredo do Tucumã, Tão Perto do Céu, Quem Quer Ir a Oba-Oba, A Porta da Aventura, O Mistério de Xangri-Lá, todos da Brasiliense. Depois escreveu A Flor de Gelo, Meu Nome é Matilde e a série das Invenções do Dr. Lelé da Cuca, que aí já é da editora Pioneira, como a gente falou. Então fica aqui nossa homenagem para Teresa Noronha. Quem tiver mais informações sobre ela, pode mandar para cá. Vocês podem estar se perguntando, mas e o Monteiro Lobato? O Monteiro Lobato não vai ser citado nesse programa? Pois é, na verdade o Monteiro Lobato meio que atravessou o século XX, né, em termos de literatura para criança, embora ele tenha morrido em 47, 48, né? Mas a obra infantil que ele criou a partir de 21, né, que é o primeiro livro infantil dele é de 1921, ou seja, há 100 anos, essa obra perdurou durante todo o século, né? Então, na verdade, para falar do Monteiro Lobato e a sua influência como escritor infantil, eu teria que fazer um programa só para isso. Então, não vamos falar do Monteiro Lobato hoje, ok? Em compensação, vamos falar daquela que é uma espécie de discípula do Monteiro Lobato, que é a Maria José do Pré. Eu já falei dela ano passado, num programa que eu gravei em maio de 2020, comentando 3 livros dela, por conta da comparação que eu fiz desses livros, da história desses livros, com o isolamento social da pandemia do coronavírus, né, a reclusão, né, a quarentena. Que são os livros, os mesmos que eu vou falar hoje. A Ilha Perdida, A Mina de Ouro e A Montanha Encantada. Então quem quiser saber mais sobre a Maria José do Pré e essas questões, pode ver esse programa que está aqui no meu canal, que eu gravei ano passado. Mas de qualquer forma, lá eu falei, e falo aqui de novo, que a Maria José do Pré é uma espécie de discípula do Monteiro Lobato, primeiro porque ela era uma colega dele, né? Nos últimos anos de vida dele, os dois fundaram juntos a editora Brasiliense, essa mesma que eu acabei de citar, dos livros da Teresa Noronha, por exemplo. A Brasiliense foi fundada em 43 pelo Monteiro Lobato e pela Maria José do Pré. Logo depois ele morreu. E ela passa a escrever, ela na verdade era uma escritora de livros romances adultos, mas a partir mais ou menos um pouco antes da morte do Monteiro Lobato, ela passa a escrever também livros para crianças. E aí sim ela criou uma obra que também marcou muito, vários livros, praticamente uma série inteira, que foram escritos nessa época, né, anos 40, 50 e até comecinho dos 60. Porém, esses livros perduraram também muitas décadas, né? Por isso que a garotada da geração dos anos 70, 80 e 90 ainda lia livros infantis da Maria José do Pré. Hoje, eu acho que esses livros já caíram em desuso, né? Não sei. Confesso que eu não sei se as escolas ainda pedem esses livros, né? Mas na minha época pediam. E assim eu passei a lê-los. Foi assim que eu conheci esses 3 livros e os outros mais. E quais são os outros? Bom, a obra básica da Maria José do Pré para criança se compõe de 10 livros. O primeiro foi As Aventuras de Vera, Lúcia, Pingo e Pipoca, em 43. Depois, em 45, A Ilha Perdida. No mesmo ano de 45, A Montanha Encantada. E em 46, A Mina de Ouro. Nesse livro surge o Cachorrinho Samba, que daí vai gerar uma série só dele de 6 livros, que começa em 49 com o Cachorrinho Samba. Na sequência vem o Cachorrinho Samba na Floresta, em 50, o Cachorrinho Samba na Bahia, em 57, o Cachorrinho Samba na Fazenda, em 62, o Cachorrinho Samba na Rússia, em 63, e o Cachorrinho Samba entre os Índios, em 66. Ufa! Bom, pois é, eu li A Mina de Ouro, por exemplo, foi o primeiro livro da Maria José do Pré que eu li acho que em 84 ou 85, quando eu estava na 3ª série do primário. Deixa eu ver, aqui esse livro que eu tenho, da editora Ática, né?
em 84. Então acho que eu li na segunda série mesmo. E aí eu gostei muito, né? E daí comecei a procurar outros livros da autora. E foi assim que eu li A Montanha Encantada, que acho que eu li na mesma época, embora essa edição aqui era da minha prima, né? Eu falei disso no outro programa. Um livro de que aqui essa edição da Editora Ática é de 82, mas eu li também em 84. E em 85, finalmente, fui ler A Ilha Perdida, que a gente vai falar depois com mais propriedade, porque, como todo mundo sabe, é o livro de estreia da série Vagalume. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Segura a série Vagalume aí. Então, A Ilha Perdida, eu li acho que em 85, mas essa edição que tem aqui é de 87, mas eu já tinha lido em 85. Na verdade, o mais curioso sobre esses livros é, como eu falei, é curioso pensar que esses livros infantis sobre crianças dos anos 40 e 50, que quando ela escreveu esses livros, na verdade estavam sendo lidos por crianças décadas depois, né? E ainda faziam sentido, né? Significa que durante a década do século XX, a infância não mudou tanto assim. Claro, teve muitas mudanças, mas muita coisa sobre ser criança se mantinha, né? Como passar férias na fazenda, no sítio, ir pra praia, viver aventuras, subir em árvores, né? Eu não sei se as crianças de hoje fazem essas coisas. Será que sobem em árvores? Caem no chão? Não sei. Eu tenho a impressão que as crianças sumiram. Eu não vejo criança na rua, por exemplo, né? Não existe mais criança brincando na rua. Bom, é um outro mundo, né? São outras crianças, enfim. É por isso que a gente tá aqui no Naftaluf, né, gente? Nesse sentido de autores pré-históricos de literatura infantil, vale resgatar o hoje um tanto obscuro Francisco de Barros Júnior, que era um professor, escritor, naturalista, nascido em 1883 e falecido em 1969. Ele escreveu 4 livros infantis em 1951. Os livros são 3 Garotos em Férias no Rio Tietê e depois as continuações 3 Garotos em Férias no Rio Paraná, no Rio Paraguai e no Rio Aquidauana. Curiosamente, algumas edições aparecem com o título de 3 Escoteiros em Férias e outras edições mais modernas aparecem 3 Garotos. Então, acredito que esses livros ou apareciam com o título de 3 Garotos em Férias no Rio não sei o que, ou então 3 Escoteiros em Férias no Rio não sei o que lá. Então, às vezes aparece garotos, às vezes aparece escoteiros. De qualquer forma, o que mais nos interessa aqui é o seguinte: esses livros, esses 4 livros desses garotos, foram a inspiração para o filme Aventuras do Tio Maneco. Pois é, segundo consta, os 3 garotos da família, os irmãos Faria, Maurício, Mauro e Lui Faria, filhos do cineasta Roberto Faria e sobrinhos do ator Reginaldo Faria, fascinados por esses livros escritos pelo Francisco de Barros Júnior, resolveram produzir um filme, né, baseados nessas aventuras, onde eles próprios estrelariam. E foi o que se viu, né? Aventuras com o Tio Maneco, de 71, dirigido e estrelado pelo Flávio Migliatti, fazendo o papel do Tio Maneco, e com esses 3 garotos, que na época eram garotos, e hoje são cineastas, né, diretores de televisão, de cinema, de audiovisual, e que estrelavam o filme. Depois teve 2 continuações no cinema, né, em 75 e 78, e a famosa série de TV, já da TV educativa, no começo dos anos 80, com também o personagem do Tio Maneco. A gente falou sobre isso no ano passado, então, no programa da Maria José do Pré e também no programa em homenagem ao Flávio Migliatti, que faleceu. Pensar que os livros do Francisco de Barros Júnior, escritos no comecinho dos anos 50, acabaram virando filme 20 anos depois, no comecinho dos 70. Então, é engraçado como essa questão das obras infantis na época tinha esse atraso, mas não tinha tanto contraste, talvez por causa disso que eu falei, porque as infâncias não mudavam tanto assim. Né? É por isso que agora sim, vamos falar, a série Vagalume começa com diversos livros que eram antiquíssimos, né, quando a série começou. Não eram livros novos, inéditos. Eram coisas do Arco da Velha, né? Então assim foi. Série Vagalume, essa série tão cultuada, tão amada por tantos, né, que foi inaugurada pela Editora Ática em 1973. Com A Ilha Perdida, justamente, só que era um livro, como a gente viu, escrito pela Maria José do Pré em 45. Portanto, a série já inaugura com um livro que tinha 28 anos de vida naquele momento. E assim por diante. Todos esses primeiros livros da série eram livros antigos, que estavam sendo, na verdade, relançados pela série Vagalume, e não lançados pela primeira vez, né? Então a gente pode ver que todos os primeiros são, assim, bem arcaicos, né? Cabra das Rocas, 100 Noites Tapuias, Coração de Onça, Éramos 6, da própria Maria José do Pré, que nem é um livro infanto-juvenil, né? É um livro adulto. O Caso da Borboleta Tíria, O Escaravelho do Diabo, né, um dos maiores clássicos da série Vagalume até hoje, e também era um livro antigo, como a gente já vai falar. O Gigante de Botas, Menino de Asas, Tonico, Spherion, A Serra dos Dois Meninos. O primeiro livro moderno e inédito da série Vagalume aconteceu só em 81, O Mistério dos 5 Estrelas, do Marcos Rey, que a gente vai falar daqui a pouco. A partir daqui a série começa a ter alguns livros antigos ainda, como Feijão e o Sonho, etc., mas também passa a ter livros novos. E depois chega uma hora que aí passa a ser tudo novo, né? Livros escritos naquele momento para a série Vagalume, né? Bom, gente, a cultuadíssima série Vagalume era realmente um charme, né? Felizmente as capas clássicas ainda estão no mercado, né? Se bem que algumas outras edições mais modernas acabaram mudando o layout da capa.
Eu não gosto, né? Nem preciso dizer. Atrás tinha essa coisa de mostrar os livros que já tinham sido lançados até então. Essa aqui, por exemplo, vai até o livro Os Passageiros do Futuro, de 87. Não por acaso, né? Porque essa edição da Ilha Perdida é de 87, né? E também era um charme o personagem que deu origem à série Vagalume, que é um vagalume hippie, né? Claro, se a série surgiu em 73, né? No auge do movimento hippie enquanto cultura pop, né? Naturalmente criaram esse vagalume que é um hippie, né? Um ripongo, né? O personagem é um vagalume, né? O inseto, enfim, fantasiado de hippie. E sempre tinha essa contracapa com ele anunciando a historinha, né? Uma espécie de quadrinhos com ele contando de que se tratava a história do livro em questão. Então, por exemplo, na Ilha Perdida, né? Oi, estou aqui de novo para anunciar a Ilha Perdida. Nessa história todo mundo fala de uma ilha, mas ninguém sabe nada. Tudo lá é mistério. Até que Eduardo e Henrique, garotos como você, resolvem descobrir seus segredos. Arrumam uma canoa velha e partem para a aventura. Por que você não embarca com eles? É só começar a ler este livro, bicho. Bicho é gíria de hippie também, né, gente? Todo mundo sabe. Foi com verdadeira emoção que os dois meninos puseram o pé em terra. Estavam afinal na célebre ilha. Tudo fora tão fácil, pensou Eduardo, e Henrique era tão bom remador. Não deviam arrepender-se da mentira pregada aos padrinhos. Que dia divertido e alegre iriam passar ali. Então, pois é, a Ilha Perdida inaugurou com um grande estilo a série Vagalume, que teve muitos clássicos até hoje lembrados e cultuados. Como eu disse, um dos mais importantes é Os Caraveira do Diabo, da Lúcia Machado de Almeida. Tã! Bom, pra quem não sabe, acho que aqui a contracapa, essa edição é mais antiga, ó, estão vendo? Essa edição é de 82. Por isso que atrás tem menos livros, que são os que tinham sido lançados até então. E justamente o mais recente aqui era o Rapto do Garoto de Ouro, de 82, né? O Mistério dos Cinco Estrelas já estava aqui, tinha sido lançado em 81. Então essa edição é mais antiga. Mas assim, o que eu queria comentar do Escaravelho do Diabo é que muita gente não sabe disso, mas ele foi lançado originalmente em 1956 na revista O Cruzeiro em capítulos, né, como um folhetim, né, como os folhetins de antigamente, que por sua vez deram origem às radionovelas e às telenovelas de hoje. E somente 18 anos depois, em 74, é que ele viraria livro e marcaria toda uma geração. Aqui dentro também a contracapa com o Vagalume é maravilhosa, né? Com ele falando: olha aí, minha gente, a série Vagalume agora tá entrando numa legal. História policial, quem é que não fica vidrado com história de mistério? O Escaravelho do Diabo é o tipo de história policial que prende a gente, mas tanto que se você começar a ler, não para mais. Quem não vai querer saber por que Hugo morreu com uma espada enterrada no peito? E quem o matou? Por que depois vão ser assassinados todos os personagens ruivos da história? Por que antes de morrer, as vítimas recebiam um escaravelho? E como é descoberto o assassino? Quem vai ser o herói? Tá aí, bicho, que sorte você poder ler este livro agora, hein? É o que diz o Vagalume aqui na contracapa do livro. Capítulo 3. A Espada Espanhola. Ora, pensou Alberto ao voltar para casa aquela mesma tarde. Minha imaginação trabalha mais do que é necessário. Tudo não passa de uma coincidência. Uma coincidência apenas. O moço prometera a si mesmo esclarecer a morte do irmão e tinha frequentes encontros com o inspetor Pimentel. Decidira não falar nada sobre o besouro de chifre na testa. Para quê? Como que um livro, uma obra escrita pela Lúcia Machado de Almeida em 56 conseguiu cativar tanta geração de jovens a partir dos anos 70? Pois é, porque ela foi publicada na série Vagalume na íntegra, sem descaracterizar a história que ela tinha escrito em 56. Foi publicado do mesmo jeito. Isso explica o fracasso retumbante do filme O Escaravelho do Diabo, realizado em 2016 e que passou em brancas nuvens, né? Foi um grande fracasso que simplesmente, né, não fez jus a toda a fama pop do livro. Por quê? Porque o livro foi completamente descaracterizado para essa adaptação, né? Que me perdoem as pessoas que tomaram as decisões nesse filme, mas realmente, né, foram decisões muito infelizes. A principal delas, alterar o personagem principal, que no livro é um universitário Alberto, estudante de medicina, portanto um rapaz de 20 anos. No filme ele se transforma num menino de 10 anos. Então o filme deixou de ser uma história jovem para ser um filme infantil. Não fez o menor sentido, né? O grande erro fatal dos produtores e roteiristas desse filme foi esse. Foi descaracterizar a história tentando cativar o público infantil de hoje. Não. Deviam ter mantido a história exatamente como ela era. Para cativar quem? Nós, o público que tinha lido esse livro quando era criança no passado. Se de soslaio pegasse também o público infantil de hoje, tudo bem, era lucro. Mas não devia ter mirado nesse público. Porque o público de hoje, a geração infantil de hoje, nem sabe o que é Escaravelho do Diabo. Logo, não se interessou por aquela história que ficou fraca e pífia na adaptação que foi feita. Então, com todo respeito, o filme
não deu certo, né? Esperamos que os produtores que compraram os direitos dos livros de Marcos Rey da série Vagalume não cometam o mesmo erro. Isso mesmo, para quem não sabe, essa trilogia de Marcos Rey, que marcou época na série Vagalume, O Mistério dos Cinco Estrelas, O Rapto do Garoto de Ouro e Um Cadáver Ouve Rádio, publicados em 81, 82 e 83, esses livros estão em poder de uma famosa produtora de cinema brasileira, parece que há uns 5 anos já, fazendo adaptações para transformar tais livros em filmes ou séries, não sei. E esperamos, né, para a felicidade geral da nação, que se esses filmes realmente vierem à tona, seja mantida, né, a trama original dos livros e também a época em que foram feitos. Ou seja, eu, se fosse essas pessoas, manteria os livros como livros de época, os filmes, né? Que se passassem na época em que os livros foram lançados. Porque se for adaptado para os dias de hoje, vai perder completamente o sentido. Por quê? O Marcos Rey, quando escreveu esses livros brilhantemente, ele estava fazendo um retrato da juventude daquela época, de começo dos anos 80. Essa juventude não existe mais. Logo, se essas histórias forem transportadas para 2020, por exemplo, vão perder completamente o sentido e vão ficar inverossímeis. Por quê? Porque os jovens de hoje vivem a bordo da tecnologia. Né, celulares, internet e tudo mais. Esses artefatos tornariam completamente inverossímeis essas histórias. Porque se os personagens tivessem a tecnologia à sua disposição, essas histórias não aconteceriam assim. Então, para adaptar para os dias de hoje, tem que descaracterizar completamente a trama original. Então não vale a pena. Por isso que eu digo, né, se eu fosse tais produtores, atenção para a dica do Luffy, eu adaptaria esses livros como filmes de época, que se passassem no comecinho dos anos 80, na época em que foram escritos. Estamos falando de um dos autores mais importantes da série Vagalume, que é o Marcos Rey, um dos mais, né, que escreveu mais para a série. E justamente ele começa com essa trilogia protagonizada pelos personagens Léo, que no primeiro livro ele trabalha como mensageiro num hotel, né, um bellboy, a sua namorada Ângela e o seu primo cadeirante Gino, que é um intelectual superdotado. Eu sei que todos vocês são vidrados como eu em histórias policiais, pois esta é uma das boas. O menino aí embaixo é o Léo. Ele está trabalhando numa boa como mensageiro num hotel. Por que será que ele era tão desconfiado para aquele velhinho bonachão? Nossa, parece que ele se meteu numa fria. Aquele isqueiro deve ter alguma coisa errada. Qual é a daquele cara com o revólver na mão? Ei, seus bandidos, vamos parar de pegar no pé de gente fina como Léo. Não estão vendo que agora ele está numa ótima com a sua garota? E no final, no último quadrinho. Esses quadrinhos são para mostrar que nessa história não vão faltar aventuras e suspense. Você não vai conseguir largar este livro antes de acabá-lo. Vamos nessa? No segundo livro eles voltam a aparecer, dessa vez as voltas com o Garoto de Ouro, que é um popstar adolescente que é sequestrado. Olá pessoal, desta vez estou aqui para apresentar um cara incrível, o Garoto de Ouro, um super cantor de rock. Epa, alguma coisa estranha está acontecendo. Socorro, gente, socorro, raptaram o Alfredo, né, que é o Garoto de Ouro, o rockstar adolescente, né? Ainda bem que o Garoto de Ouro tem amigos como Ângela, Léo e Gino, que não vão sossegar enquanto não encontrarem o raptor. Aposto que você também não vai sossegar enquanto não acabar de ler esta emocionante aventura policial. E depois Um Cadáver Ouve Rádio, onde eles também têm que desvendar mistérios. Que horror! Assassinaram Boa Vida, aquele sanfoneiro amigão de Ângela, Léo e Gino. Essa história vai dar o que falar. Que caso complicado enfrentam meus 3 amigos. Tem de tudo no meio, uma arma chinesa, uma loja de pássaros no bairro japonês, um sanfoneiro de forró e um monte de pessoas e coisas. Mas a gente só vai ficar sabendo de tudo lendo o livro. Vamos nessa? Bom, então nesse momento aproveito para homenagear o Marcos Rey, grande escritor, né, que escreveu muitos livros. No total foram 15 livros só para a série Vagalume, mas ele escreveu vários outros livros infantos juvenis para outras editoras, livros adultos também. Foi um romancista, cronista, escritor consagrado também com obras adultas. A minha preferida é o livro Memórias de um Gigolô, de 1968, que virou filme em 71, e depois a cultuadíssima e sempre desejada minissérie da Globo de 86, que a gente já falou aqui em outros programas. O Marcos Rey escreveu para a série Vagalume até 1997. O último livro dele para a série, Gincana da Morte, foi lançado nesse ano, 2 anos antes dele morrer. Ele não morreu em 99, aos 74 anos. Grande Marcos Rey foi também novelista, né? Escreveu muitas novelas de televisão, como a gente viu recentemente nos programas que eu gravei aqui sobre novelas pré-históricas dos anos 60 e 70. Ele foi também um dos principais roteiristas do Sítio do Capão Amarelo da Globo, né? A série da Globo de 77 e 86. Ele foi roteirista da série, também escreveu Teletema, né? Aquela série da Globo que passava nos finais de tarde em 86. Enfim, grande Marcos Rey, gosto muito dele. Fica aqui nossa homenagem, através principalmente desses livros que tanto marcaram as nossas infâncias e juventudes. Bom, a série Vagalume, só para encerrar esse capítulo, então como eu disse, ela inaugurou em 73 e foi inicialmente até 2008, com mais de 100 títulos publicados, né? Parou em 2008 e aparentemente tinha terminado. O ano passado, em 2020, teve um novo lançamento. De repente, a editora Ática soltou, 12 anos depois de não lançar nada da série Vagalume, lançou o livro
Ponha-se no seu lugar, de Ana Pacheco. E esse ano, agora em 2021, agora em setembro, foi lançado Os Marcianos, de Luiz Antônio Aguiar. Sendo assim, temos 2 novos títulos da série Vagalume lançados agora, né, de um ano pra cá, que continua então a saga dessa série tão amada por tantos leitores do Brasil inteiro. Bem, simultaneamente ao sucesso da série Vagalume, que cada vez mais, a partir do final dos anos 70 e principalmente ao longo dos anos 80, começa a publicar livros de aventura, suspense policial envolvendo personagens jovens, né, protagonistas jovens, ao mesmo tempo, outras editoras também apostam nesse filão e surgem autores e autoras especializados no gênero. E uma das autoras mais importantes e inesquecíveis foi Stella Carr, a maravilhosa Stella Carr, que está aqui uma caricatura dela na capa desse livro A Morte Tem Sete Herdeiros. Stella Carr, nascida em 1932 e falecida em 2008, aos 76 anos. Ela ficou muito famosa com livros policiais jovens já nos anos 70. Fez vários que marcaram época. Quais foram eles? O Caso da Estranha Fotografia, de 1977. O Enigma do Autódromo de Interlagos, também de 77. O Incrível Roubo da Loteca, de 78. O Fantástico Homem do Metrô, 1979. O Caso do Sabotador de Angra, 1980. O Segredo do Museu Imperial, 1981. O Esqueleto Atrás da Porta, 1982. O Enigma das Letras Verdes, 1985. Estranhas Luzes no Bosque, 1986. Entre vários outros, Stella Carr se consagrou como a escritora preferida dos jovens, né, que gostavam de romances policiais. Aqui no final do livro A Morte Tem Sete Herdeiros tem uma pequena biografia da Stella Carr. Vamos ler. Stella Maria Whittaker Carr Ribeiro nasceu no Rio de Janeiro e foi para São Paulo com 4 anos de idade. Frequentou as aulas, desde pequena leu muito, gostava de Sherlock Holmes, nunca perdeu o interesse pelos contos policiais, gostava de Edgar Allan Poe e Agatha Christie. Em 65, portanto aos 33 anos, estreou com a publicação de 3 Viagens em Meu Rosto, Poesias, livro premiado pela Câmara Municipal de São Paulo. Integrando o grupo de poetas da geração dos anos 60, publicou mais 2 livros de poesia, Matéria de Abismo e Caderno de Capa Azul, Prêmio Jabuti de 68. Foi em 69, quando era responsável pela divulgação cultural da editora José Olímpio nas escolas, que resolveu escrever para jovens. Mas só em 77 lança sua série juvenil de livros policiais e de suspenses, baseados em coisas nossas, fatos da atualidade, reportagens com vários personagens reais. E aí vem todos esses livros que eu falei agora há pouco, ganhadores de prêmios da PCA e mais outros prêmios, né? Também tem ela também teve um trabalho interessante na faixa infantil, né? Além da infanto-juvenil policial, ela também se consagrou na literatura infantil e escreveu 3 Voltas para a Esquerda, Pedrinho Esqueleto, Olhorão Olhorudo, O Pavoroso Gargalhão, entre outros, né? Afoganchos. Eu me lembro que em 1986, ela devia ter então 54 anos, ela foi convidada para dar uma palestra no colégio que eu estudava aqui em São Paulo, que era o Colégio Augusto Laranja. E eu lembro que causou sensação a figura dela, né? Muito baixinha, com um cabelão comprido, meio avermelhado, meio extravagante, né? Fumando, né? Olha que coisa incrível, né? Nunca vou esquecer dessa palestra da Stella Carr no ano de 86. Viva Stella Carr! Mas é nesse mesmo livro que a gente passa para o nosso próximo personagem, Ganimedes José. A Morte Tem Sete Herdeiros, escrito por Stella Carr e Ganimedes José. Na verdade, Ganimedes José também é um autor interessantíssimo, super importante dessa safra, dessa geração. E aqui nesse livro os 2 colegas fazem um livro debochando, né, das tramas de suspense, né? Um livro que é uma sátira, na verdade, uma paródia, né? De livros de suspense, paródias de contos de Edgar Allan Poe, de livros da Agatha Christie, Sherlock Holmes, etc. Né? Então é uma coisa propositalmente trash, irreverente, né, debochada, sobre um assassinato numa família e os herdeiros disputando a herança. Né? Por isso que na capa tem essas caricaturas da Stella Carr e do Ganimedes José, autores do livro, que foi publicado pela editora Moderna, um livro de 1983. Essa edição minha é a 23ª edição, que foi lançada pela Moderna, em 87 também. Né? E aqui a gente vai ter então a biografia também do Ganimedes José, que é esse autor que vamos falar agora. Ganimedes José Santos de Oliveira, filho de João, nasceu no estado de São Paulo, na cidade de Casa Branca, em 15 de maio de 36. E já adianto que ele morreu cedo, né? Morreu em 1990, aos 54 anos. Em 72, aceitou o convite de Inácio de Loyola Brandão para escrever A Vida de Cristo, em 20 fascículos. E a partir dali ele começa a ser um escritor, um dos mais velozes e febris, né? Publicou dezenas de livros nos anos 70 e 80 até morrer em 90. Né? Um dos primeiros romances publicados foi A Noite dos Grandes Pedidos. E seguiu-se uma fecunda produção de textos infantos-juvenis, a série A Inspetora, que a gente vai falar daqui a pouco, a série Vivi Pimenta e a série Goiabinha. Além disso, ganhou em 75 pela PCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, o melhor livro infantil, foi o prêmio que foi para ele por A Galinha Nanduca, que é uma pequena série dele, né? A Galinha Nanduca em São Paulo, A Galinha Nanduca em Aracaju, entre outros livros que marcaram a garotada na época.
Pois é, Ganimedes José Santos de Oliveira, o nome completo dele. A maioria dos livros dele foi assinado com o título de Ganimedes José, porém, ele resolveu assinar quase como um pseudônimo, apenas como Santos de Oliveira, na famosíssima série A Inspetora, Santos de Oliveira. Então os livros dessa série eram assinados por Santos de Oliveira, que nada mais é do que o próprio Ganimedes José. Mas eu só descobri isso muito tempo depois que eu já estava devorando tais livros. Bom, A Inspetora, uma série hoje muito cultuada, que ao mesmo tempo um tanto quanto obscura, não era tão popular assim, mas pra mim marcou muito na minha vida. Eu me lembro que em 86, 85, por aí, eu tinha uns 10 anos, eu encontrei esse livro aqui, A Inspetora e a Menina Biônica, num sebo, no centro de São Paulo. Me apaixonei por essa capa, não sabia nem do que se tratava. O ladrão fez tudo para incriminar a menina biônica. Vamos ler o que está escrito na contracapa. A menina biônica foi acusada do furto dos selos Olhos de Boi. Com isso, o professor Renato Formiga ficou numa situação difícil. A patota da inspetora resolveu investigar e desvendou o mistério. Pois é, não sei porquê, fui cativado por esse livro e acabei comprando e li e fiquei apaixonado. E a partir dali eu queria ler a série inteira da Inspetora, né? Esse livro, por exemplo, é de 77. E foi aí que começou a minha saga, peregrinando pelas livrarias e sebos de São Paulo, uma criança de 10 anos, procurando os outros livros da série que já naquela época estavam um tanto quanto fora de catálogo. Por quê? Porque a série basicamente foi publicada nos anos 70, né, pela Ediouro, coleção até 12 anos, e alguns livros da série foram publicados nos anos 80, mas já era difícil encontrar, né, não eram livros de fácil acesso, né? E assim começou a minha peregrinação, mas eu consegui. Durante aqueles anos de 85, 86, 87, eu consegui colecionar os 37 livros que Ganimedes José Santos de Oliveira escreveu da série A Inspetora. Eu me lembro que o segundo livro que eu encontrei da série foi o número 2, né? A Menina Biônica, acho que é o número 15 da série. Não, o número 18. É o 18º livro da série. Logo depois eu encontrei o número 2, A Inspetora e o Fantasma Dançarino, que também tem uma capa maravilhosa. Curiosamente, alguns livros da Inspetora foram publicados nesse outro layout, quase um livro de bolso, né? Que era um formato que a Ediouro usava muito na época para muitos outros livros também. Então esse aqui, por exemplo, está nesse formato, né? Mas o layout é o mesmo, A Inspetora e o Fantasma Dançarino, Santos de Oliveira. Havia um fantasma e coisas estranhas aconteciam naquele castelo. A Inspetora começou em 74, foi até 88, né? Em 14 anos ele escreveu 37 livros da série. As ilustrações internas eram sempre de Teixeira Mendes, mas o melhor mesmo eram as capas, com belíssimas artes do artista Noguchi. Adorava as capas. Por isso eu fiz uma seleção aqui para vocês das 5 capas mais bonitas dos 37 livros da série A Inspetora. A Inspetora e os Anjos da Cidade Fantasma. Olhem que fantástica essa capa, gente. Olha que linda. Uma arte bem anos 70, né? Meio psicodélica, né? Pós-Flower Power. Interessantíssimo, né? Uma festa de cores. Essa é uma das melhores capas, uma das mais bonitas, né? Outra capa linda. A Inspetora e o Gato dos Olhos de Esmeralda. Incrível, né? A Inspetora e o Quarto Secreto. Olha que beleza. Então as artes das capas do Noguchi eram maravilhosas, né? Publicação da Ediouro, né? Que a gente tem o símbolo, né? A Inspetora e o Enigma Colorido, que conta a história de um mistério que eles têm que desvendar que está por trás de uma tapeçaria antiga. Enfim, muitas capas belas. E finalmente essa que tem um layout meio diferentão, né? A Inspetora e o Caso dos Brincos. Um pouco diferente das outras capas, mas também belíssima arte, né? Mas afinal, eu falei tanto da Inspetora e não falei do que se tratavam os livros. Pois é, a Inspetora, pelo próprio nome já diz, né? É a história de uma menina de 12, 13 anos, a Heloísa, batizada, apelidada de A Inspetora, porque é uma menina culta, erudita, pernóstica, inclusive. E a Patota da Coruja de Papelão, né? Que é a turma dela que desvenda mistérios numa cidade do interior de São Paulo, né? Na verdade, eles moram numa fazenda, né? E tem a cidadezinha lá, tem a fazenda, e os mistérios que envolvem a vizinhança. A Inspetora tem como ajudante sua prima, a menina Malu, que começa com uma menina urbana que mora na cidade grande e vai morar na fazenda a partir do primeiro livro. E também a Bortolina, que é uma garota negra que trabalha na fazenda, que é filha de uma empregada. E o menino Zé Luiz, que também é filho dos caseiros, também é um menino que trabalha na fazenda e acaba entrando para a turma. Esse quarteto, curiosamente, eu comparo um pouco com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Interessante, né? Na mesma época, na década de 70, quer dizer, o primeiro livro da Inspetora é de 74. Logo depois, a Globo começaria a série do Sítio, né, em 77. Na verdade, adaptando os livros do Monteiro Lobato lá de trás. Não dá para saber ao certo se o Ganimedes José Santos de Oliveira se inspirou no Sítio ou não, já que ele não está mais aqui. Mas, a meu ver, quando eu penso nesse quarteto, me remete muito ao quarteto principal do Sítio, né? A Inspetora,
né, que é a personagem racional, cerebral, culta, erudita, enciclopédica, seria o Visconde de Sabugosa, né? A Malu, que é a menina jovem, bonitinha, que ajuda e tal, e tem boas ideias, seria Narizinho. O José Luiz, que é o menino da fazenda, tal, meio rústico, valentão, é o Pedrinho, né? E a Bortolina, que é a personagem extravagante, que fala vários absurdos, meio maluquete, é a Emília. Né? Então, na verdade, mais ou menos nessa comparação de personagens, com algumas diferenças, né? Que no caso da inspetora, ela é a líder da turma. E no sítio, o Visconde Sabugosa não é líder, né? Pelo contrário, ele é quase comandado pelos outros, né? Mas, enfim, é esse quarteto que está aqui, né? A inspetora, Zé Luiz, Malu e Bortolina, né? Sempre na capa estão esses 4 personagens, que é o quarteto principal da história, né? Na época que eu era criança, não tinha colegas, ninguém que eu conhecia da minha idade conhecia esses livros e muito menos sabia do que se tratava e tinha lido. Eu era uma criança solitária no momento em que eu estava lendo A Inspetora. Depois, na fase adulta, passei a encontrar algumas pessoas que contaram que também liam esses livros nas suas infâncias. Então é interessante, né? É uma série obscura, hoje bastante cultuada, inclusive alguns livros da Inspetora estão por aí nos leilões virtuais com preços até bastante salgados. Mas a Ediouro, na época, ficou consagrada por publicar muitas outras séries semelhantes à Inspetora, várias outras séries de mistério envolvendo personagens jovens em livros publicados no Brasil. Então tem vários. Aqui, por exemplo, no final dessa edição da Inspetora, a gente tem, por exemplo, A Turma do Posto 4. E aqui tem a lista de livros lançados pela Ediouro com a Turma do Posto 4, que era uma coisa semelhante da Inspetora, né? Em cada livro, uma operação com a turma quente do Posto 4. Lula, o líder, sua namorada Cidinha e mais, Príncipe Carlão e Pavio Apagado, nas mais arriscadas situações. Mistério e suspense em cada página. E aí cada livro tinha um título de Operação não sei o quê, né? Operação Macaco Velho, Operação Torre de Babel, Operação Fusca Envenenado, Operação A Vaca Vai pro Brejo, enfim, são vários, né? Também uma outra série que a Ediouro publicou aqui, Gisela. Tá aqui, ó. Também os livros da série Gisela. Usando apenas o seu raciocínio e truque simples, Gisela, gaúcha de 13 anos, loura, olhos verdes, juntamente com Prisco, um cão policial amestrado, investiga e auxilia a justiça local. Porto Alegre, né? Essa história se passava em Porto Alegre. Gisela e a estatueta da sorte. Gisela e o vizinho mal informado. Gisela e o talismã da felicidade. Gisela e o enigma da orquídea negra. E por aí vai, né? Outra série, Os Seis. Tá aqui. Também famosa na época. Essa teve poucos livros, né? Em comparação com as outras séries. 3 meninos, 2 meninas e um cachorro, portanto, Os Seis, fazem suas reuniões secretas estritamente confidenciais. Usam o distintivo secreto SS6 e estão sempre munidos de lanternas, binóculos, walkie-talkie, senhas e tudo que há de mais bacana. Os 6 e o mistério dos penhascos. Os 6 e a pérola maldita. Os 6 e o casarão em ruínas. Os 6 e a mina abandonada. E por aí vai. Tudo daí de ouro, né? Vale dizer que muitas dessas séries eram escritas por um único autor, Hélio do Soveral, que usava pseudônimos em cada série. A série A Turma do Posto 4 teve no total de 35 livros, publicados entre 73 e 79. Os 6 teve 19 livros, um pouco menos, né, publicados entre 75 e 84. Nesse mesmo filão, né, do suspense juvenil, a Ediouro publicou alguns livros estrangeiros. Foi o que eu falei no começo do programa, que a gente ia mencionar rapidamente alguma produção gringa. E, no caso, foram os livros do gênero Enrola e Desenrola. Quem não se lembra do gênero Enrola e Desenrola? Que na Ediouro, no Brasil, gerou 2 séries diferentes. Uma delas era Escolha Sua Aventura e a outra se chamava E Agora Você Decide. Eram livros estrangeiros escritos na maior parte pelo autor Edward Packard. O primeiro foi A Gruta dos Mistérios, de 79, e vieram vários outros, como O Trem do Terror, Quem Matou Harold Taylor, A Casa Mal Assombrada, Nome de Código, Jonas, entre vários outros. Qual era o diferencial desses livros, do Enrola e Desenrola? Eram quase livros-jogos, né? Você lia uma página, é pena que eu não tenho nenhum aqui, porque os que eu tinha evaporaram. Todos eram em formato de bolso, né? Que é esse formato aqui que eu mostrei da Inspetora. Todos eram publicados nesse formato, mas eram capas brancas, né? Com alguma ilustração no meio, colorida, e algumas informações. Mas eram todos nesse formato. E aí você lia, por exemplo, uma página, né, da história, e no final estava escrito assim: se você acha que ele deve abrir a porta, vá para a página 57. Se você acha que ele não deve abrir e sim ir para o porão, vá para a página 25. Então por isso que Enrola e Desenrola, porque você ia mudando de página. Então o livro era fantástico, porque era escrito como se fosse um jogo de tabuleiro. Você fazia o papel principal, né? O texto era direcionado como se o personagem principal fosse o leitor. Então, às vezes, o texto falava: você viu o assassino pulando a janela.
Agora, se você quer ir atrás do assassino, vá para a página 25. Se você quer chamar a polícia no telefone da esquina, vá para a página 33. Aí, por exemplo, você falava, você decidia que ia perseguir o assassino, aí você ia para a página. Aí chegava lá, você está perseguindo o assassino, mas ele percebeu. Ele vira para trás e te dá um tiro no seu peito. Você morreu. Infelizmente, acabou para você, amigo. Fim. E aí acabava a história. Aí você podia começar de novo, voltar, ler fazer outra escolha, e assim você ia lendo até você ter lido todas as opções que o livro te dava. Bom, essas séries de mistério juvenil da Edge Ouro eram maravilhosas, mas ao mesmo tempo elas tinham muito um ranço ainda dos anos 70, porque a maior parte delas foi escrita nos anos 70, e até dos anos 60, né? Algumas coisas de layout, de ilustração e mesmo das histórias guardavam um pouco de uma certa cultura 60s, né? Principalmente esses gringos que eu falei, do Enrola e Desenrola. Portanto, digamos que o gênero do suspense policial literário juvenil brasileiro precisava de um novo sopro para aquela década de 80 que estava então começando. A ideia está crescendo. Vem vindo. Vem vindo. E foi assim que surgiu uma série que passou a ser talvez a cara dos anos 80 e até hoje ela ainda é muito famosa e conhecida e pop, que é As Aventuras da Turma do Gordo. Isso mesmo. A Turma do Gordo, politicamente incorreto ou não, esse é o nome, né, que acabou ficando, né, a série acabou tendo esse nome depois, né, no início não tinha esse nome. Que são os livros publicados pelo autor João Carlos Marinho, começando com O Gênio do Crime. Pois é, chegamos nesse momento de falar do João Carlos Marinho, um dos maiores mestres do gênero, né. Mas como eu disse, a renovação que ele trouxe para os anos 80, na verdade, começou nos anos 60. Isso mesmo, O Gênio do Crime foi publicado em 1969, há 52 anos, né? Tornou-se um grande sucesso, né, de vendas, até hoje, um livro muito bem sucedido. Mas, na verdade, ele só ia gerar alguns herdeiros e filhotes na década de 80, né? Então, na verdade, O Gênio do Crime foi lançado em 69, essa edição não, né? Essa edição já é de 86, né? Porque quando eu cheguei a esses livros já estávamos em 86, portanto, os direitos da obra infanto-juvenil do João Carlos Marinho estavam com a Global Editora. Por isso que ficou esse layout aqui, né? Então, os livros que eu tenho da série são todos desse layout, todos da década de 80. Nascido sob o signo da sorte, O Gênio do Crime aproxima-se agora da 30ª edição, né? Naquela época. O estilo simples e direto do livro, combinado com a trama policial, encanta o jovem leitor que não consegue desgrudar-se do volume antes de ver concluída a sua leitura. É verdade. O núcleo da trama, a falsificação de figurinhas e o mundo urbano de SP, a naturalidade da linguagem e a forte presença dos detetives encantam os leitores, que muitas vezes terão de disputar com os adultos da casa o privilégio de saber quem vai ler primeiro O Gênio do Crime. O protagonista do Gênio do Crime, quando o livro começa, é o garoto Edmundo e o seu amigo Pituca. O gordo, né, ou então bolachão gordo, como ele é chamado no livro, né, é o terceiro personagem que aparece um pouco depois e acaba roubando a cena e se tornando o protagonista do livro e, consequentemente, da série que veio depois, né. Reverendíssima, Vossa Excelência. Tá bom, eu sou detetive. O Gênio do Crime foi lançado em 69, como eu falei agora há pouco sobre A Fada que Tinha Ideias, em 69 também o auge da ditadura militar, um momento pesadíssimo. Não por acaso, o livro mostra inclusive uma cena de tortura, né, onde o anão manda torturar o gordo, quase no final da narrativa, quando o gordo é capturado pelos bandidos. É uma tortura rápida, mas é uma cena de tortura, né? Ele manda arrancar a unha da mão do gordo. Imagina se hoje isso seria possível num livro infantil, né? Mas na época era assim que os autores conseguiam falar do que estava acontecendo. Bom, O Gênio do Crime foi um enorme sucesso. Logo na sequência, o João Carlos Marinho criou o livro Caneco de Prata. Esse aqui, o Caneco de Prata, que é de 71.
Mas o Caneco de Prata, embora traga a mesma turma, né, os 3 meninos do livro original, mais a garota Berenice, que aparece no Gênero do Crime também e torna-se namorada do Gordo, ela também volta nesse livro. Mas o Caneco de Prata é um livro completamente experimental, um livro biruta até hoje, né, um livro bem moderno, foi escrito em 71, há 50 anos. Eu fui reler o livro agora e quase caí para trás, é incrível o livro, é completamente bizarro. O Caneca de Prata. Biquinha, Mariazinha, Godofredo e Silvia entram para a turma. Primeira aparição da professora Jandira, uma personagem também bastante engraçada, uma professora que é professora dessas crianças no colégio, mas é uma mulher completamente sem escrúpulos e sem moral, que namora com os bandidos e assassinos e não tá nem aí, continua amiga das crianças, mesmo namorando os bandidos que querem matar as crianças, né? Então a professora Jandira, uma personagem sem caráter, né? Texto saboroso, gostosamente caótico, meio cinematográfico, o Caneco de Prata se parece um pouco com o diário de um adolescente, ou com as últimas páginas do caderno de um estudante de colégio ou de cursinho, no qual podemos ler um mundo de coisas, frases soltas ditas pelo professor. Lembra um pouco Macunaíma, de Mário de Andrade, ou As Memórias Sentimentais de João Miramar, de Oswald de Andrade. O Caneco de Prata é uma narrativa do tipo palavra puxa palavra, que o jovem leitor lê de um só fôlego como se estivesse participando da criação do texto à medida que ele se constrói. Bom, o terceiro livro da série do Gordo é um dos mais conhecidos depois do Gênero do Crime, que é o Sangue Fresco, que sempre causou muito frisson entre o público da época. É um policial mais hardcore mesmo. Dessa vez a gente tem como vilão o americano Chip O'Connors, que simplesmente funda, no meio da floresta amazônica, um curral, sequestra crianças em São Paulo, na idade entre 9 e 11 anos, porque descobre que o sangue dessas crianças cura qualquer doença, sequestra tais crianças, mantém-as vivas na floresta amazônica para extrair o sangue delas e exportar o sangue para o mundo inteiro, ficando então milionário. Detalhe, as crianças que completavam 11 anos eram assassinadas sumariamente, porque o sangue delas já não prestava mais para exportação. Além disso, existe a famosa sucuri, que fica o tempo todo ali, pronta para devorar as crianças que se comportarem mal, como acontece logo no começo do livro com o personagem Ricardinho, e a morte do Ricardinho, comido pela sucuri, é descrita em detalhes pelo autor logo no começo do livro. É isso aí, minha gente. Não é para fracos. Sangue Fresco, que foi um livro publicado em 82, por isso que eu disse que teve um hiato, né? Ele escreveu O Gênero do Crime em 69, Caneco de Prata em 71. Só em 82 é que a série continua com Sangue Fresco, que ganhou o prêmio Jabuti, né? Um prêmio importantíssimo da literatura brasileira. Tá aqui, Sangue Fresco. O que a contracapa fala do livro? Imagine uma empresa estrangeira, enfim, aquilo que eu já falei, né? Mas vamos lá. Localizada nos confins da Amazônia, cuja atividade consiste em sequestrar crianças para delas tirar o sangue a ser exportado. E a incrível equipe de detetives mirins, Bolachão, Berenice, Pituca e Edmundo, envolvida numa situação tão terrível quanto rocambolesca, já que o pobre Ricardinho foi transformado em pasta pela enorme sucuri. Os méritos de Sangue Fresco foram reconhecidos por ocasião do seu lançamento, quando a Associação Paulista de Críticos de Arte concedeu o Grande Prêmio de Literatura Juvenil de 82. Primeira aparição do Frade João. O Frade João também um padre completamente maluco também, bastante questionável, politicamente incorreto, que aparece aqui pela primeira vez. E também aparece aqui o Hugo Ciência, um personagem que eu gosto muito, um dos meus preferidos, que é um nerd de carteirinha, né? E que vai também aparecer nos livros seguintes. Agora, gente, olha que fantástico. Nessa época, os livros infantis, bom, não sei se hoje também é assim, vinham com suplementos para o aluno da escola preencher, estudar, enfim, fazer interpretação de texto, coisas importantérrimas que talvez hoje o povo não faça, né? Por isso que dá nesse monte de gente louca que a gente vê na internet, que às vezes não sabe nada de nada, né? Mas, enfim, olha que fantástico. O Sangue Fresco, como é um livro completamente politicamente incorreto, até hoje, né? O próprio suplemento de trabalho do livro também é politicamente correto, com várias coisas engraçadíssimas. Olha aqui, por exemplo. A Berenice deixou de namorar o Gordo para namorar o Alcides. Depois ficou novamente apaixonada pelo Gordo. Isto já aconteceu com você? Apaixonar-se, desapaixonar-se, buscar um outro e depois voltar a apaixonar-se pelo primeiro? Descreva como foi. Não se esqueçam que isso aqui é para crianças de 11 e 12 anos. O Godofredo é apaixonado pela professora Jandira. E ela não liga para ele, porque ele é muito criança. É possível o aluno ficar gamado pelo professor? E quando fica, como é que faz? Escreva uma carta ao Godofredo, sugerindo a ele um plano para fazer a professora Jandira ficar apaixonada por ele. A professora Jandira é aquela personagem que eu falei, que é uma mulher completamente imoral, interesseira e oportunista. A jugular do Gordo só aumentava para a picada da agulha quando ele ficava muito bravo. Da segunda vez foi difícil o médico dizer uma coisa que deixasse o Gordo bravo. Se você estivesse na situação do Gordo, quais seriam as palavras que precisariam ser ditas para você ficar muito bravo e a sua jugular ficar saliente?
Julgamento. A classe deve fazer o julgamento da professora Jandira, com júri presidente, vários promotores de acusação e vários defensores ardentes de Jandira. Ela cometeu um crime ou não responde pelos crimes do marido? Os argumentos são vários, capazes de provocar um júri muito quente, como já assistimos em muitas classes. Bom, o livro seguinte da série é o Livro da Berenice, que foi publicado em 84, que é muito interessante. A personagem da Berenice, essa é a minha edição de 86, como sempre, né? Mas o livro original é de 84. A personagem da Berenice, ela aparece no primeiro livro, como eu falei, O Gênio do Crime, e passa a pertencer a toda a série como a namorada do Bolachão, mas toda hora ela termina e volta, porque ela é inconstante. Mas enfim, aqui ela resolve escrever um livro que vai ser o maior best-seller do Brasil. Só que aí um vilão grego, o Papoulos Scripopoulos, resolve roubar o livro da Berenice para poder publicar antes dela e ficar famoso e milionário no lugar dela. Como é uma época antes da internet, ele instala um sistema que microfilma as teclas da máquina de escrever para reproduzir na casa dele as teclas e assim escrever o livro automaticamente e imprimir. Lembre-se que estamos na era pré-internet. Por isso que eu falei também, quando eu estava falando dos livros do Marcos Rey, se alguém fosse adaptar o livro da Berenice para um filme hoje, se passasse hoje, não ia ter graça nenhuma, o grego ia roubar facilmente, era só hackear o computador onde estivessem escrevendo o texto e roubar o livro, né? Marca registrada dos livros de João Carlos Marinho é o ar de proximidade, ou se quiserem, de coisa nossa, dos personagens, ou dos lugares por onde andam. Nesse sentido, suas criaturas têm na pele o sinal da cidade de São Paulo, falam são paulês, fazem coisas que nós paulistas fazemos sem deixar de ser criaturas literárias, ou então de poder ser curtidas pelo carioca ou pelo mineiro. Quer isto dizer que elas são, além de universais, imprevisíveis, incríveis, bem-humoradas, rocambolescas e gozadíssimas. Kantz, por exemplo, perde a orelha que vai parar na geladeira do gordo como se fosse peça de anatomia. É assim o livro da Berenice. Pois é, como eu disse, os livros do João Carlos Marinho para a garotada eram bastante violentos, sanguinolentos também, meio tarantinescos até. Né? E com o sucesso desse, o próximo livro da saga foi Berenice Detetive. Novamente a Berenice assume o protagonismo, né? Nesses dois livros ela é praticamente a protagonista, roubando a cena mesmo do próprio Bolachão, que até então era o líder das histórias. No Berenice Detetive, a Berenice chefia a equipe de crianças para descobrir o assassinato da professora Rosinha, que foi morta na classe ao comer uma maçã envenenada. E aí acontecem várias peripécias, é uma trama super intrincada, de mistério, de suspense, de mortes, assassinatos, envolvendo até terrorismo no Iraque, etc e tal. Bastante violenta também, basta dizer que, olha o que está dizendo atrás na capa, como chamariz do livro. Desta vez, Berenice não escapará ao seu fim trágico. Mais alguns segundos e o carro no qual está amarrada se precipitará nas águas escuras da represa. Berenice será então uma simples comida de peixes e uma lembrança muito querida pelos seus amigos e pelos milhões de leitores que se acostumaram a acompanhar suas aventuras. Que destino terá a incrível, imprevisível e esperta menina? Quem são seus raptores? Por que o cemitério de São Paulo aparece nessa extraordinária história de aventuras? Vocês vão se amarrar neste livro escrito pelo maior nome da atual literatura infanto-juvenil do Brasil, João Carlos Marinho. Pois é, essa cena que eles descrevem é quase no final do livro, quando Berenice e o mordomo Abreu, que é o mordomo também totalmente politicamente incorreto do gordo, são sequestrados pelos vilões da história. Os vilões injetam cocaína nos dois personagens, sendo que a Berenice é uma menina de 10, a essa altura acho que ela já tem 10 anos. Colocam cocaína nos personagens, colocam eles no bug do Abreu e empurram o bug na represa, para dar a entender que eles tinham se drogado e que tinham caído por acidente e morrido afogados. Então, isso é só o clímax desse livro aqui. Esse Detetive, inclusive, é de 87. Depois disso, eu parei de acompanhar os lançamentos da Turma do Gordo, mas foram lançados mais 8 livros, totalizando 13 livros da Turma do Gordo. Inclusive, as edições mais recentes, mais modernas, trazem em todas as capas, embaixo do título, o subtítulo, Uma Aventura da Turma do Gordo, né? Para justamente deixar identificado que é um livro da Turma do Gordo, já que a turma ficou conhecida por esse nome, Turma do Gordo. São 8 livros, então, que o João Carlos Marinho escreveu, além desses 5 que eu tenho. E quais são eles? Berenice contra o Maníaco Janeloso, de 90. Cascata de Cuspe, Game Over para o Gordo, de 92. O Conde Futresson, de 94. O Disco 1, A Viagem, de 96. O Disco 2, Catástrofe do Planeta Ebulidor, de 98. O Gordo contra os Pedófilos, 2001. Assassinato na Literatura Infantil, 2005. E O Fantasma da Alameda Santos, 2015, que foi o último da série, totalizando então 13 livros da Turma do Gordo. Mas afinal, quem foi João Carlos Marinho? Nascido em 25 de setembro de 35, faleceu há pouco tempo, no começo de 2019, aos 83 anos, né? Aqui tem uma biografia, né? Nos livros sempre tem uma fotinha, essa foto é antiga, né? Deve ser dos anos 60, 70, e sempre tem uma biografia dele. João Carlos Marinho nasceu em 25 de setembro de 35 no Rio de Janeiro. Fez o primário e ginasial no Mackenzie, em São Paulo. Fez o curso colegial em Lausanne, na Suíça, e na École Nouvelle d'Échelle,
obtendo o certificado da Maturité Fédérale Suisse em Friburgo, em 56. Formou-se em Direito pela Faculdade do Largo de São Francisco, em São Paulo, em 61. Desde esta época reside em Guarulhos, onde tem um escritório de advocacia trabalhista. É casado com Marisa e tem 3 filhos, Roberto, Cecília e Alex. Eu admiro muito o trabalho dele e acho fantástico a coragem que ele teve de escrever tais livros numa época pré-politicamente correto ou incorreto, né? Quer dizer, não sei, eu fico pensando que se ele fosse escrever esses livros para lançar hoje, não sei se o mercado editorial iria aceitar tais livros, né? Porque a gente vive uma época bastante complicada de conservadorismo e controle das coisas, né? Para encerrar o capítulo João Carlos Marinho e o Gênio do Crime, podemos dizer que o Gênio do Crime é realmente sua maior obra, né? Lançado em 69, como falamos, há mais de 50 anos, teve mais de 60 edições, vendeu mais de 1 milhão de exemplares, foi traduzida para o espanhol e, em 73, virou filme. Isso mesmo, O Detetive Bolacha contra o Gênio do Crime é uma pequena pérola do nosso cinema, dirigida pelo diretor Tito Teigido. Inclusive o Tito Teigido está vivo, com 80 e poucos anos, né? E deu uma entrevista recente, em 2020, no ano passado, para o blog de um amigo meu, o Jorge Wakabara, relatando vários detalhes sobre as filmagens do Gênio do Crime, do filme, né? Maravilhosas as filmagens, os bastidores, um filme feito sem grana, um filme de guerrilha, enfim, me identifiquei muito com esse filme e com os bastidores revelados pelo diretor. Quem quiser conferir, vale a visita. O filme está inteiro disponível no YouTube e também no Vimeo, né, colocado pelo próprio diretor para que as pessoas tenham acesso, já que é um filme hoje completamente obscuro, né? Mas vamos ao assunto. Existe por aí uma fábrica clandestina falsificando as minhas figurinhas difíceis. São perfeitas e impossível diferenciá-las. Eu, logicamente, fabrico poucas figurinhas difíceis. Eu não posso dar camisetas e bolas a todos os meninos. Os falsários vendem caro, levam o dinheiro e quem paga o prêmio sou eu. Eu até tive que tomar dinheiro emprestado para poder entregar os prêmios. Desse jeito eu vou à falência. Eu não aguento mais. Edmundo, vambora! Peraí! O menino é valente e decidido. Eu preciso do menino. Eu venho lhe pedir. Me descubra a fábrica clandestina. E também de quebra tem um bônus, né? O registro que ele faz da cidade de São Paulo na época, né? Com cenas, a maior parte das cenas filmadas em locação na cidade, mostrando o centro de São Paulo e várias outras paragens. Então acaba sendo um filme de um registro histórico muito precioso. Moleza. Amanhã eu pego esse ônibus no começo da linha e vejo que ponto o cambista vai subir. Bom, na sequência do João Carlos Marinho surge um outro autor que segue uma linha parecida, embora com uma outra personalidade, um autor que acaba se tornando também um grande mestre da literatura infanto-juvenil policial e de suspense no Brasil, que é o Pedro Bandeira, nascido em 1942, tá vivo aí com 79 anos, e que se tornou um dos escritores mais febris do gênero, né? Publicou dezenas de obras nos anos 80, 90 e mesmo agora no século XXI. Mas a mais famosa, que inaugura a série dele, é A Droga da Obediência, um livro de 84, que aqui na minha edição, da Editora Moderna, acho que é de 87, 88, né? 87. Mas é um livro que marcou época, também marcou várias gerações, A Droga da Obediência, e que inaugura a série dos Caras, Os Caras, com K, né? Que é um grupo de adolescentes que também resolve mistérios, né? Na verdade, a série dos Caras não é tão extensa assim, são apenas 6 livros. A Droga da Obediência, de 84, Pântano de Sangue, de 87, Anjo da Morte, de 88, A Droga do Amor, de 94, Droga de Americana, de 99 e A Droga da Amizade, em 2014, até agora o último livro da série. A Droga da Obediência. Um grupo de jovens enfrenta o mais diabólico dos crimes. Num clima de muito mistério e suspense, 5 estudantes, os Caras, enfrentam uma macabra trama internacional. O sinistro Dr. QI pretende subjugar a humanidade aos seus desígnios através de uma perigosa droga, que está sendo testada em alunos dos melhores colégios de São Paulo. Na verdade, parece um pouco, em alguns momentos, o sangue fresco do João Carlos Marinho. Por isso que o Pedro Bandeira sempre foi um assumido discípulo dos livros da Turma do Gordo, né?
A diferença é que o Pedro Bandeira tem um estilo mais sério, né? Mais parecido com livros e filmes clássicos de suspense juvenil. Enquanto o João Carlos Marinho é um debochado, né? Quase um alucinado, colocando muito humor, muita ironia, deboche e reverência nas histórias, né? Os livros do Pedro Bandeira são um pouco mais contidos nesse sentido, né? Sem tanto humor. Bom, minha gente, para fechar esse programa de hoje, mais um livro de mistério, mas também temperado com humor debochado, completamente escrachado, mais ainda do que a Turma do Gordo. Trata-se desse singelo livrinho, 7 casos do detetive Chulé. Isso mesmo, publicado pelo autor Ulisses Tavares, pela editora Marco Zero, na coleção Lances. Eu ganhei esse livro quando eu tinha uns 12, 13 anos, em 87, 88. Esse livro a escola não mandou ler. Alguém me deu de presente, não lembro quem, e acho que numa Bienal do Livro aqui em São Paulo, mas eu fiquei apaixonado por esse livro a tal ponto que eu guardo até hoje com muito carinho. E aí tem uma pequena biografia do Ulisses Tavares, com uma caricatura dele, e uma biografia do autor aqui. Ex-criança precoce, publicou seus primeiros poemas e recebeu prêmios literários aos 9 anos. Atual adulto precoce, 34 anos com cérebro de adolescente, Ulisses Tavares é poeta, jornalista, publicitário, compositor e roteirista de cinema e televisão. Num país de analfabetos por condição, 80%, e analfabetos por opção, 20%, já conseguiu publicar mais de 25 livros, vender mais de 130 mil exemplares. E pensou ser possível viver apenas do que escrevia. Ao ir receber seus direitos autorais, descobriu que era apenas mais um humorista. Essa edição do 7 Casos do Detetive Chulé tem um charme extra, que é como já deu para perceber, né? As ilustrações são do Angeli. Aqui também tem a biografia do Angeli, né? Famoso cartunista, ilustrador, que deu uma cara muito especial para esse livro, né? Compondo o personagem do Detetive Chulé, né? Aqui com seu cachorro Ferinha. Inclusive aqui eles põem atrás da contracapa, né? Uma coisa meio quadrinhos, né? Tem muito a ver com a revista de quadrinhos Chiclete com Banana, que era publicada na época, inclusive com participação forte do Angeli. Então aqui eles colocam: Lances está chegando com o seu charme de livroclipe, pintando as melhores livrarias de sua praia. Bom, gente, para fechar a temática, eu diria que essa coisa do filão de livros infanto-juvenis de mistério, suspense e thriller policial continua sendo forte até hoje, inclusive no mercado audiovisual. Basta ver as atuais séries infanto-juvenis que são coqueluches, né, mundiais, como é o caso de Stranger Things, crianças resolvendo mistérios e coisas extraterrenas e sobrenaturais, ou então, no Brasil, para ficar nos nossos trópicos, DPA, Detetives do Prédio Azul, que nada mais é do que isso, né? 3 crianças detetives num prédio resolvendo mistérios, né? São praticamente, né, continuações da Turma do Gordo, da Inspetora e tudo mais, né? Então, é interessante como esse filão do mistério juvenil continua sendo cativante para crianças mundo afora, principalmente no Brasil. Nós sabemos como foi bom ler esses livros e como eles fizeram parte de nossas vidas e como nós crescemos, nós somos formados por esses livros, né? E é isso que é fascinante, maravilhoso, né? E gratificante, essa troca do autor, da autora com o seu público. Foi uma grande safra, né? Eu acho que essa safra dos anos 70, 80 e 90 da literatura infanto-juvenil no Brasil foi muito fértil e muito rica. Feliz Dia das Crianças! Brincando de viver, vamos investigar os riscos desta vida pra saber ao certo se é melhor estar de longe ou de perto, por todos os caminhos.